Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do primeiro trimestre da safra 24/25. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do primeiro trimestre da safra 2024 e 2025 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, risco de mercados e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o Sr. Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado Amanda aí pela introdução e gostaria de agradecer aí a presença e a participação de todos em mais um call de resultados da Jales, né? No primeiro trimestre da safra 24/25. Bom, a gente vamos dividir o call aqui hoje falando um pouco da visão de mercado, depois nós vamos falar um pouco dos destaques comerciais, financeiros e um pouco do custo de produção. Vamos passar de forma bem sucinta, né? A gente deixou num bom nível de detalhe as informações no release, para a gente aqui ter mais tempo aí para o Q&A no final. Bom, essa safra que começa, né? A gente começou com uma produtividade agrícola melhor, 4,7% de TCH a mais, considerando as 3 unidades, com destaque aí para a unidade Jales, que performou nesse primeiro trimestre aí com 13% a mais de produtividade em relação ao ano passado. A gente segue nas nossas posições de fixações, né? O hedge de açúcar, a gente tem aproveitado, nós vamos falar um pouco à frente, né, para esses preços acima da média histórica para continuar garantindo, né, uma condição boa de preços nos anos futuros. O preço deu uma boa recuperada, né, de etanol, 4T24, né, foi muito ruim, né, estava 2,40, né, no preço médio, preço bruto, né, agora 2,80 nesse TRI. Um EBITDA de 244 milhões, com 60% de margem, e a gente, como a gente falou no último call, né, nós temos carregado um pouco de estoque para vender nos próximos trimestres. Falando um pouco aqui da visão de mercado de açúcar, né? Então, a atualização aqui da Datagro para agosto, né? Da oferta, não, balanço mundial, né? Oferta e demanda de açúcar. Os estoques seguem no nível de estoque e consumo nos menores níveis desde da safra 2012, 2013. E esse ano mundial, que termina agora em setembro 24, com um pequeno déficit de 1,9 milhões de toneladas, e o ano que vem apontando aí um superávit de 0,7 milhões. Então, um mercado equilibrado, né, que por isso que ele tem estado acima da média histórica, né, e conseguindo ter um longo período de preços construtivos. Bom, olhando para o etanol, nós seguimos, né, atualizamos aqui, né, aqui nós estamos falando só de etanol carburante, né, porque as outras linhas do etanol hidratado acabam sendo muito parecidas de um ano para o outro, né? Então,
No etanol hidratado carburante, numa premissa aqui, isso aqui são os dados da ECA, né? Então, num mix de 49,5 e 615 milhões de toneladas, a gente deve produzir aí 19,4 bilhões de litros de etanol hidratado carburante entre o setor de milho e de cana. Até agora saiu 6,8, nós teríamos só 13,6 para os próximos 8 meses. No mesmo ritmo que nós estamos vendendo, a gente teria uma falta de 1 bilhão de litros para ter o mesmo estoque de passagem que nós tivemos no ano passado. Ou seja, continua tendo a necessidade de frear o consumo. O freio ficou um pouco menor do que a safra anterior, né? O percentual que tem que reduzir de venda mensal caiu um pouco, porque o mix ficou menos açucareiro, né? O mix anteriormente nós estávamos considerando um mix mais açucareiro aqui nessa análise da SCA. Então, com mix um pouco menos açucareiro, teria mais um pouco de etanol, essa maior 615 milhões de toneladas. E isso, vamos falar, esse cenário, né? Aí a SCA faz uma curva de paridade, e aqui a gente trouxe a curva de paridade tanto do que a gente trouxe aqui em junho 24, que é o achurado, tanto a linha como as barras aqui, e agora a nova estimativa de agosto 24 para as vendas futuras aqui, que tem que acontecer em relação ao que estava antes. Como vocês podem ver, como vai ter uma oferta um pouco maior de etanol, dado que eu acabei de comentar, por causa do mix um pouco menos açucareiro que o mercado inicialmente projetou, a necessidade de venda para frente ficou um pouquinho maior. Por isso que a paridade, que antes estava chegando aqui, nesse mês aqui, 71, nesse outro 72, aqui em janeiro 25, agora ela caiu um pouquinho, porque o nível de consumo não vai ter que frear tanto quanto teria que frear. Porém, o preço melhorou, o preço médio da safra, né? Uma média aritmética aqui, aliás, média ponderada dos preços da safra, saiu de 3,01 para 3,11. Aqui o principal motivo foi o aumento da Petrobras na gasolina, né, de 20 centavos, mas ficou um cenário mais construtivo aqui, projeção essa aqui da SCA. Bom, indo aqui já para Jalles, né, a gente teve aí um trimestre que a gente teve um preço de açúcar mais ou menos estável, né, com o mesmo tri do ano passado, mas com volume de venda menor. No etanol, queria fazer um ponto aqui que depois vai ser importante no entendimento do todo do trimestre, né? Então, a gente, em relação ao primeiro tri do ano passado, nós fizemos um volume um pouco maior, e o preço, no mesmo período do ano passado, estava R$ 3. Vocês lembram que o primeiro trimestre de 24 foi o melhor preço de etanol do ano, o que vai ser totalmente o oposto esse ano, né? O ano passado a curva ficou invertida, né? Por tudo que a gente já discutiu nos calls anteriores. Mas então, em relação ao primeiro T, está 13% menor. Hoje o mercado está na faixa aí de 3,10, 3,15, né? Não é mais o 2,80, né? Que a gente fez no ano passado. O preço de mercado hoje está na faixa aí de 3,10, 3,15. Mas quando a gente olha em relação ao quarto trimestre de 24, o nosso tri exatamente anterior, o preço do etanol já recuperou 17%, né? De um tri para o outro, de 2,40 foi para 2,80 e hoje nós estamos falando aí em 3,15. Vou passar aqui Saneante, Cebio, estamos fazendo um volume maior, só falar um resumo aqui do Cebio. A gente não tem estocado, não tem mantido cebios em estoque. Dado toda a conjuntura aí de incerteza nas políticas é, 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 públicas e até a questão da inadimplência e tudo, a gente, diferente do passado, quando estava 30, R$ 40, a gente estocou CBI uma vez de vender, agora a gente tem vendido
todos os serviços que a gente tem em emissão. O preço fechou em média aí a R$ 100 contra 130 no mesmo período do ano passado. Bom, aqui eu queria comentar um ponto importante, né? Esse trimestre, apesar de nós termos passado já um guidance para o mercado, né, que esse ano a gente vai fazer mais de 50% de mix de açúcar, e o ano passado nós fizemos 37,5%. Porém, nesse primeiro trimestre, do que nós comercializamos, só 41% foi de mix de açúcar, do faturamento, contra 46% do ano passado. Na produção, vocês observarem o release, a gente só aumentou 1 ponto percentual de mix de açúcar na produção nesse primeiro tri. Por quê? Porque Santa Vitória vai ter produção apontada aí só a partir do segundo tri, que é a fábrica de açúcar nova que a gente fez, e o ATR, a Otávio Lage, que nós também aumentamos o mix desse ano, a unidade Otávio Lage, teve um ATR muito baixo aí nesse primeiro mês, abril e maio, que dificultou um pouco a cristalização e conseguir fazer um mix mais alto. Mas agora ela já está aí trabalhando aí na casa dos 60% de mix, assim como a unidade Jales, né? Que era o que a gente gostaria, e Santa Vitória, a planta começou a rodar para valer aí a partir finalzinho de junho, né? Começou a sair o primeiro açúcar, mas uma produção bem pequena ainda, e em julho nós fomos fazendo aí o ramp-up da planta. Então, o cenário do trimestre 20, do primeiro tri 25 é um pouco diferente do que a gente vai ver no ano, porque, como vocês podem ver, a gente acabou fazendo de tudo que a gente comercializou, faturou, nesse primeiro tri, só 41% foi do mix açucareiro. Do total de ATR produzido no trimestre, a gente comercializou 51% contra 53% no ano passado. Açúcar 30% maior, também tri contra tri. Bom, aqui falando um pouco dos destaques financeiros, também a gente queria mostrar que mesmo com um mix muito mais pouco açucareiro ainda no faturamento, na produção nesse primeiro tri, teve uma melhora grande, né? O nosso EBIT e margem EBIT do quarto trimestre de 24 para cá, ele teve uma evolução grande, né, que saiu de menos 85 para 69 milhões, e a margem foi para 16,8%. Contra o outro tri do ano passado, estava em 18% e 16,8% nesse. EBITDA ajustado, bem em linha a margem, né, como faturou menos, acabou que em volume total um pouco abaixo aí do primeiro tri 24. A alavancagem permaneceu aí estável, né? Nessa época, a gente constrói estoque, a gente está segurando etanol, como eu falei no começo, né? Porque a gente via um espaço construtivo para o etanol, que de fato nós estamos assistindo, né? Tanto que a gente fez uma média de 2,80 no primeiro tri, que a gente vendeu ali em abril e maio. Junho o preço começou a cair, a gente começou a segurar etanol para vender numa condição melhor, e de fato hoje o preço está nessa faixa aí de 3,10, 3,15 no mercado paulista, e com uma tendência, né, como a gente mostrou atrás, de ter uma melhora aí durante a safra. Dívida bem alongada, com prazo médio de quase 5 anos. Bom, e falando aqui, indo agora para a próxima página aqui, falando de hedge. Então, a 24, 25, né, o que falta dela, né, porque ela já passou aí 3 meses, né, da safra 24, 25, nós estamos aí com preço médio fixado de 2.528, que é 28% acima do ano passado. E aqui, quando a gente olha a 24, 25 aqui, a fixação sobre o volume disponível, esse aqui é praticamente o 100%, porque isso aqui tá feito, esse 64, em cima da capacidade instalada de açúcar, descontada do que a gente faz de açúcar
fato, esse 65 é 100% do disponível que ainda tem a comercializar nessa safra 24, 25. Aqui não está 100 porque já passaram 3 meses. A gente até deve alterar a forma de mostrar isso aqui para não criar alguma confusão aí de entendimento. Na 25, 26, nós já temos 84,5% do volume disponível fixado, e aqui já começa a aparecer a 26, 27, né, com 33%. Como já foi um pedaço da 24, 25, nós já fizemos parte da 26, 27. Como vocês podem ver, num preço aqui de 2.428 na 25, 26 e quase 2.400 na 26, 27. Esse preço, vamos falar, o preço médio histórico hoje, corrigido pela inflação, ele estaria em R$ 2.060 por tonelada. E a gente está fazendo todas esses hedges exatamente porque o preço está acima da média histórica, mesmo considerando aí, descontando a inflação desse preço mais da frente para cá. E a gente acha que isso dá uma segurança aí da gente manter preços bons de faturamento aí pela frente no açúcar. Bom, falando um pouco sobre custo de produção e até dar uma explicação aqui sobre o, o custo que a gente faz, está no release, que é o custo caixa. Nesse primeiro trimestre, acaba que fica muito distorcida a informação que a gente tem feito aí desde o ano passado, do custo caixa, no qual a gente tira toda a depreciação e adiciona os CAPEX recorrentes, né? Como a receita ela não anda no mesmo compasso, sincronizada com o CAPEX recorrente, então, ainda mais num trimestre só, que é o primeiro da safra, dá uma distorção grande. Esse ano nós mudamos alguns pontos também no manejo, lá de Santa Vitória, que a gente antecipou muita coisa de trato cultural que a gente, o ano passado, fez lá para frente e esse ano fez antes. Então, dá uma distorção grande. Ele é muito bom de ver na safra como um todo, mas à medida que vão passando os trimestres, ele vai ficando menos distorcido. Por isso que a gente trouxe para cá só o custo de produção que teve até agora, e a gente está enxergando uma tendência, né, que a gente via no ano de uma redução. Então, em reais por tonelada de açúcar equivalente, teve uma redução de 10% no custo de produção, de R$ 1.703 para R$ 1.529. Isso aqui é o custo de produção só até sair da indústria, né? Ali para frente, empacotamento, despesas comerciais, é só o custo de produção do açúcar e etanol bruto, né? Então, 1.703 para 1.529, 10% abaixo, e isso, em centos por libra-peso, como teve uma desvalorização do câmbio, foi um pouco menor a diferença, né? 6% de diferença, e aqui teve um aumento de eficiência agrícola, né? Que ajudou um pouco isso, né? Um TCH maior. Tratos culturais também com um custo menor, né? Os insumos caíram aí no ano passado, né? Que estão sendo depreciados e amortizados agora, e a gente teve uma produção maior, então dilui um pouco mais de custo. Bom, gente, a gente queria dar esse overview geral, espero que tenha ficado claro, mas a gente está aqui agora à disposição para as perguntas e respostas de vocês. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente quando seu nome for anunciado. A pergunta também pode ser feita por escrito, sendo digitada diretamente nesse campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez.
Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Legal estar falando com você. Boa tarde também, Lucas, Luiz. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira é sobre essa questão climática e expectativa de queda no TCH. Se vocês entendem que isso pode impactar plantio olhando para a safra 25-26, para as operações como um todo, né? E até pensando nesse contexto também de ramp-up operacional da Santa Vitória. Esse é meu primeiro ponto. E sobre o custo caixa unitário, está super claro o que impactou ali no primeiro trimestre, né? A padronização operacional e contábil de Geras com Santa Vitória, a questão de entre safra e trato. Mas o que a gente pode esperar para o ano cheio? Assim, pensando na normalização desses efeitos, o que a companhia estima de queda ou eventualmente resultado do custo caixa unitário? Esses são meus pontos. Obrigado. Obrigado pela participação, Pedro, e obrigado pela pergunta. Boas perguntas. A primeira, sobre o plantio, né? Vou falar um pouco da nossa situação nas plantas de Goiás e Minas. No nosso caso específico, o plantio que a gente faz a partir de maio em diante, a gente já faz ele irrigado. Ou irrigado com salvamento, faz aquela irrigação com lâmina baixa, ou irrigado com uma irrigação suplementar. A maior parte salvamento. E na unidade de Santa Vitória, em Minas, nós também estamos usando o mesmo procedimento. Então, a gente não tem o problema desse plantio não conseguir ser feito e também de quem não tem uma condição de salvar essa cana plantada através da irrigação, ele acaba tendo um problema quando não chove de brotação. Como a nossa região nunca chove, né? Ali, Minas ainda chove normalmente em maio, que não choveu esse ano, mas em Goiás não chove de abril até outubro praticamente. Então a gente sempre trabalhou assim. Então, no nosso caso, né, isso não tem impacto, né? A gente está fazendo o mesmo procedimento de sempre e plantando aí dentro do nosso planejamento para o ano. Está tudo acontecendo em linha com o planejado. E a cana está brotando e tudo mais. O que está acontecendo quando a gente olha para o Centro-Sul como um todo? Tem várias regiões não se usa irrigação. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, quase todas as regiões de São Paulo tem chuva praticamente todos os meses do ano. Às vezes tem 2 meses sem chuva aí na estação seca. Como esse ano choveu menos, a gente tem ouvido relatos, né, que tem usinas que estão plantando e a cana não está brotando e também, ou não tem conseguido plantar. Então, isso pode ter um efeito na produtividade do ano que vem, que a cana fica um pouco mais velha, né? Então, mas isso, acho que explicando aí um pouco da primeira pergunta. Sobre o ramp-up de Santa Vitória, a gente, né, esse ano estamos plantando bastante cana lá, tanto de renovação como para expansão, né? O plantio lá esse ano é um total de quase, praticamente 8.500 hectares, dos quais 3.500 é expansão, 3.300 para ser mais exato, e 5.000 de renovação. Então, está tudo seguindo nesse contexto, né? De o ano que vem ter uma produção ainda maior lá. Sobre a produção atual, a gente reforça o guidance, né, feito em junho, de 8,23 milhões de toneladas de cana nas 3 unidades. Está tudo seguindo em linha com isso até aqui. E também nós não vamos ter o problema que também está sendo muito falado no mercado, que é o problema da morte súbita. Porque o ano passado, nós terminamos a safra um prazo normal e teve chuva, né, nas nossas regiões ali, logo que terminou o corte da cana. A gente não foi com uma safra estendida até dezembro, né? Nós terminamos aí final de outubro, início de novembro, nas 3 plantas. Então, essa cana cresceu, né? Ela não vai ter problema
de ter uma produtividade muito baixa no final e, de repente, não ser colhidas, né? Então, esse problema nós não temos. Mas o nosso guidance é aquele, os 8.230 até o final do ano. Sobre o custo caixa, olhando a safra como um todo, né, o custo caixa unitário, Pedro, a gente tem visto o mesmo cenário que a gente falou no último call, né? A gente acredita aí num preço estável durante o ano, com uma pressão, praticamente inflação e talvez alguma coisinha a mais, né? Que é mão de obra tá um ponto desafiador, né? No Brasil como um todo, né? E no agro também, a gente tem sentido uma dificuldade maior, né? De completar quadros e tudo. Então, mão de obra subindo, porém insumos caindo, tanto fertilizantes defensivos, insumos industriais, né, que a gente usa na parte industrial, e também o próprio óleo diesel. O óleo diesel está mais baixo do que a gente planejou e também do que foi o ano passado. Então, diria aí que uma condição estável aí nos custos esse ano, né? Sem aumento, porque a mão de obra subindo e outros mantendo. Excelente, Rodrigo. Super claro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal. Rodrigo, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Acho que há pouco tempo atrás a gente teve o Investor Day, a gente falou bastante sobre a tese, né, e sobre proposta aqui é, de médio e longo prazo para a empresa. Então, acho que talvez a primeira pergunta aqui seria mais focada nisso, né? Quando a gente olha, principalmente médio prazo, se falou ali um pouco sobre etanol de bilho, biometano, até investimentos ali marginais para aumento ou diferenciação ali de mix para açúcar. E aí eu queria ouvir, eu sei que não tem muito tempo, mas se pudesse dividir um pouco com a gente como que está a cabeça de vocês para isso, dadas essas pequenas mudanças que a gente viu no mercado ali, com o açúcar voltando um pouquinho em dólar, né? Mas o câmbio acabou ajudando, mas acabou voltando um pouquinho em dólar. Você teve o etanol ali, a Petrobras aumentando a gasolina, parece ter uma dinâmica melhor para o etanol. Principalmente no etanol de milho, eu queria ouvir um pouco a cabeça de vocês, como que está esse pensamento para possíveis alocações de capital aqui no setor. Segundo ponto, acho que pegando até um pouco da questão da geração de caixa, né? Olhando para, assim, a companhia vem investindo muito nos últimos anos e tendo um crescimento relevante, né? Mas ao mesmo tempo acaba que com a geração de caixa, né, com esses investimentos acabando sendo um pouquinho menor, ajustando por esses investimentos, tendo uma geração de caixa bem razoável, se pudesse dizer assim. É, Como que está a cabeça de vocês para esse ano, em termos de geração de caixa? E aí volta até na primeira pergunta, né? Olhando para a alocação de capital, como que vocês olham aqui para a geração de caixa ao longo desse ano e para os próximos anos? Ô, Gabriel, obrigado aí, viu, pela participação, e também por ter comparecido lá no nosso Jales Day que você citou aí. Inclusive, aproveitar e estender o agradecimento a todos aí que prestigiaram, né? Ficamos bastante satisfeitos aí de tê-los conosco aquele dia. Bom, na parte de investimentos, Gabriel, a longo prazo, o que a gente está fazendo é uma análise, né, de investimentos, falando um pouco primeiro no biogás, né? A gente tem lá só a planta, o biodigestor lá com a Albioma em uma das unidades. Então, nós estamos avaliando fazer o biometano naquela unidade, né? Discutindo aí para ver retornos e tudo mais, como também nas outras e qual tecnologia a gente usaria das diferentes tecnologias do mercado, né? Fazendo uma análise aí sobre retorno de investimento. Mas importante que nesse negócio é muito importante a fonte de financiamento, que acaba melhorando bastante o retorno do projeto, né? Porque tem juros subsidiados aí, tanto de BNDES como FINEP para esses fins.
Mas então a empresa está estudando isso agora, né, sem pressa, né, porque, como você vou falar daqui a pouquinho da alocação de capital, mas a gente não tem pressa e a gente não quer alavancar mais a companhia, está num patamar extremamente confortável, mas a gente quer que permaneça confortável e com manutenção do rating da companhia, né? Então, isso é um ponto bastante importante para a gente. Sobre o etanol de milho, a mesma coisa. O que que a gente está olhando? A gente está olhando para as nossas 3 plantas, vendo toda a questão de disponibilidade de vapor, de energia e viabilidade por originação de milho, venda de DDG, para ver se é viável fazer alguma, alguma instalação de etanol de milho em algumas das nossas 3 plantas. Mas, de novo, a gente não estamos fazendo toda essa análise e vai ser uma decisão mais para frente, né? Não vai ser por agora. E a gente quer consolidar todo esse ciclo de investimentos, né? Que, como você falou, o setor é muito intensivo em capital. E a Jales trabalha com 100% da cana própria, né? Então, todo o crescimento é capital intensivo. Então, agora nós já fizemos uma série de investimentos que a gente, esse ano, já estamos tendo um ramp-up, o ano que vem mais um, e em 26 a gente acaba de encher todas as unidades, e boa parte desse investimento já está feito. Agora falta a gente usufruir dele, né? Ter a receita dele que vai acabar de ser completada nos próximos 2 anos. Sobre geração de caixa, esse ano a geração de caixa antes de, de CAPEX, de expansão e melhorias, dado o cenário todo, né, do setor, tanto da nosso posicionamento aí nos preços de açúcar, com o que está construído aí no preço de etanol, vai ser uma geração de caixa forte, que vai cumprir aí com todos os investimentos de expansão e sem aumentar a dívida, né? Então, isso é importante, né? A gente vai ter um ano bom e a gente quer usufruir, e aí depois, quando ficarem prontos esses projetos, nós vamos analisar a alocação de capital, quanto que é o investimento, para ver, caso seja viável, a melhor forma de fazer e quando fazer. Ótimo, Rodrigo. Obrigado, super claro. Um abraço. Obrigado, Bar. A nossa próxima pergunta foi recebida por escrito do Sr. Marcelo Maciel. Poderiam dar mais detalhes acerca da variação do ativo biológico evidenciado no primeiro trimestre de 25 e especificar os itens relevantes que aumentaram o valor de outras receitas operacionais? Perfeito. Gabriel, Marcelo, obrigado pela pergunta. Acho que depois a gente pode aprofundar aí com o time, mas dando um overview geral sobre os 2 pontos. A variação do ativo biológico, ela acaba acontecendo como você tem que trazer a valor presente, né? Toda a receita que aquele canavial vai te dar no próximo ano, como ao final de junho os preços de açúcar nas telas futuras e do próprio etanol tinham subido em relação ao trimestre anterior, na hora que você faz esse valor justo do biológico, ele acaba indo para cima ou para baixo. No caso do primeiro T25, ele foi para cima, mas muito menos que as marcações a mercado, que a gente não faz hedge account, né, que está numa outra ponta, né, na despesa financeira, né, tivemos uma marcação a mercado forte, exatamente que o preço do açúcar subiu em relação ao trimestre anterior, então nós tivemos que marcar de forma negativa. No biológico acontece o oposto, porque a gente acaba fazendo aí esse valor justo aí com o que esse canavial vai trazer de receita para a companhia nos próximos 12 meses. Então, isso é o ponto aí do biológico. E outras receitas operacionais, como a gente teve uma venda grande de etanol, o etanol tem uma alíquota de ICMS maior,
aqui no estado de Goiás, né, do que o açúcar, né, por exemplo. E nós também, então, quanto mais a gente vende, a gente tem um desconto, né, nessa alíquota de ICMS, que é o incentivo fiscal. Então, esse incentivo fiscal, a gente reconhece ele, esse desconto que nós temos na rubrica outras receitas operacionais. Então, o principal item que aumentou aí foi essa questão de incentivos fiscais, mas a gente deixa aí, nosso time aí pode dar mais detalhes e te mostrar em mais detalhes aí essas duas contas. Obrigado aí pela participação. Mas o Luiz e o Lucas estão ouvindo e depois podem entrar em contato aí com você, você entra com eles. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Obrigado aí pela participação de todos. Queria comentar, né, a gente acabou não falando durante o call, mas nós aproveitamos esses momentos que a gente teve aí com o dólar bem estressado e o açúcar também tinha subido, a gente acabou aproveitando para avançar um pouco nos hedges, né, como a gente mostrou, né, até final de junho aí nós já estávamos com 33% da safra 26, 27 feita, e no começo de julho, né, a gente continuou pós-fechamento do TRI, né, a gente continua aproveitando esses bons momentos. Nós temos uma visão construtiva, né, para a safra como um todo, uma safra com preços bons aí no açúcar e do etanol dentro de uma média, né, não tão ruim como o ano passado, com um mix muito mais açucareiro do que o que a gente teve no ano passado, e em termos de moagem, produtividade, a gente continua com o guidance que nós já passamos aí para o mercado anteriormente. Então, queria finalizar aqui agradecendo a participação de todos, o acompanhamento da empresa, agradecer nossa equipe aí também, que sempre tem apoiado aí os nossos calls e nossos materiais e tendo sempre um diálogo aí com vocês. Parece que teve, eu já ia falar até o próximo call aqui, mas tem alguma pergunta aí? Sim, temos mais uma pergunta do Sr. Pedro Fonseca, da XP. Sr. Pedro, pode prosseguir. Tudo bom, Rodrigo? Aproveitar que a gente tem espaço aqui. Eu queria fazer mais duas perguntas muito rápidas, tá? Aproveitar esse follow-up que você comentou do hedge. Tem algum gatilho assim que vocês estão esperando para poder avançar mais nessa questão da fixação, né? Acho que a companhia, essa estratégia de fixação avançada, dado o investimento na Santa Vitória, foi bem assertivo, né? Dado que a gente viu com os preços. Então, queria entender meio a cabeça de vocês do hedge olhando para frente, né? E a segunda pergunta, muito rápida, só para confirmar o entendimento, né? Teve uma questão pontual ali que atrasou o VHP, e no release vocês comentam que tende a se normalizar agora nesse trimestre. Houve a normalização, de fato, já esse volume já conseguiu ser escoado e faturado? Esses são meus pontos. Obrigado de novo aí por puxarem novamente. Perfeito, Pedro. Então, obrigado pela pergunta, Pedro. A gente até no Jales Day, a gente explicou um pouco mais aí sobre nossa política de hedge, mas assim, nossa política, assim, quanto mais o preço está acima da média histórica, e se é preço futuro, né, ele trazido a valor presente, mais a gente faz hedge. Né? Se ele estiver na média histórica, a gente tende a fazer 50%, abaixo fazer um pouco menos e acima fazer um pouco mais. Então, isso acaba que é um racional, né,
dos nossos heads para frente. Como ele está acima da média histórica, por isso que ele está puxando mais head. Isso a gente faz só para 24 meses adiante do dia atual. Então, eu sempre estou hoje olhando 24 meses para frente. Acima de 24 meses, aí a gente toma um cuidado e um conservadorismo maior, que não é o caso hoje. Hoje eu estou exatamente aí, praticamente, esses 22, 24 meses para frente nesse, nesse cenário que a gente mostrou hoje, 24, né? Então, na terceira safra, a gente ainda tem um conservadorismo maior, que a gente inflaciona o custo de hoje até lá, com duas vezes a inflação. Se a inflação tiver projetada, a inflação implícita tiver em 6% ao ano, até lá, eu inflaciono 12% ao ano por duas safras até chegar na terceira, e vou comparar esse preço de tela com esse custo majorado, e aí eu só começo a fazer quando eu tenho uma margem EBIT no açúcar convencional acima de 20%. Aí, vamos falar, 20% eu faço zero. Se tiver com 30%, por exemplo, eu faço 50%. Eu vou subindo de 20% até 40%, eu vou de 0 a 100%. Então, se a margem EBIT tiver 30 dessa terceira safra, eu posso fazer até 50, né? É o que a gente pode fazer, não quer dizer que a gente vai fazer. Então, hoje, por exemplo, não está dando espaço nenhum. Ele teve espaço, mas hoje, no preço da tela atual, eu tenho zero espaço para fazer na terceira safra. Mas então, isso que vai direcionando aí nossos heads. A segunda pergunta, Pedro, foi sobre a normalização dos embarques. Sim, o VHP tá fluindo, é normal, né, os embarques. O orgânico teve um atraso em junho, né, de embarques, e a gente, de distribuidores, clientes nossos lá fora, que atrasaram um pouco os embarques. E a gente está assistindo agora em final de julho, agosto, um aumento também nas questões dos preços do container, que eles estão tendo que se organizar em relação a isso. Mas está caminhando, graças a Deus, bem aí, escoando conforme o planejado. Super claro, Rodrigo. Obrigado novamente aí pelo espaço. Gente, eu Com já tinha licença, feito. Ô, Amanda, pode falar. perdão. Eu ia perguntar se você tem mais alguma consideração final. Eu já tinha feito as considerações finais, então eu vou poupar todos aí de me ouvir de novo. Só queria agradecer e até o próximo call aí do próximo trimestre. Perfeito. A teleconferência do primeiro trimestre da Jalles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.